Boa noite, graça e paz aos irmãos. Por favor, abaixa um pouco aí para mim, por favor. Irmãos, antes de eu prosseguir, para que não esqueça, no próximo sábado nós teremos o nosso encontro de homens, e será às 17 horas, 5 horas da tarde. Lá nós temos às 3 horas a coinonia lá no Mandu. Então nós vamos realizar o nosso encontro de homens no próximo sábado, às 5 horas da tarde. Ok? Amém. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Ok? Eita, só a graça do Pai. Só o Pai na causa. Irmãos, ainda há pouco, o pessoal que está nos acompanhando através das redes sociais, nós tivemos uma queda de energia. Não apagou a luz do salão, mas nosso sistema ficou mudo. Aí tivemos que reiniciar o sistema, tanto os computadores quanto a parte aqui do som. Ok? Então, foi aí um problema técnico que nos aconteceu. Mas eu quero, antes de nós estarmos orando, desejando a todos a graça, a paz, o amor do nosso Deus. Cada um de nós possamos desfrutar dessa graça e da paz que somente aquele que tem Cristo Jesus podem desfrutar. Caminharmos em esperança e amor do nosso Deus. E aí nós podemos então compreender a graça como a certeza de que todos os que servem e amam ao Senhor Jesus Cristo, eles experimentam em suas caminhadas. A graça não é a salvação, mas é o cuidado do Senhor em nossa caminhada. Porque a graça, a certeza da nossa salvação, nós experimentamos quando aceitamos a Cristo como nosso Senhor e o nosso Salvador. Mas ainda assim dependemos do cuidado de Deus. O apóstolo Paulo, quando orou ao Senhor, a resposta que ele recebeu de Jesus: a minha graça te basta. É o cuidado de Deus. É o amparo que Deus tem por aqueles que verdadeiramente entregam as suas vidas em suas mãos. A forma como Deus se relaciona conosco, a forma como Deus cuida de cada um de nós. E é por isso que nós temos aprendido e experimentado a viver uma vida de temor a Deus. E aí então nós vamos cada vez mais experimentando desse cuidado, do amor, da maneira como Deus se relaciona com os que te servem. Vamos orar, baixa a sua cabeça, vamos estar orando ao Senhor mais uma vez. Pai amado, Pai querido, Pai de graça e misericórdia, Senhor. O Deus que cuida, o Deus que ampara as nossas vidas. O Deus que revela teu amor de maneira infinita a cada um neste mundo, para que eles possam também conhecer a Ti como seu Senhor e o Salvador das suas vidas. Pai, eu quero colocar, Senhor, esse momento que nós reunimos aqui, ó Pai, para Te adorar e celebrar o Teu santo nome diante de Ti, Senhor. Conforme já foi aqui falado nesta noite, Senhor, aceita a nossa adoração, aceita o nosso Pai. Mas, Senhor, que Tu também venha usar esse momento especial quando a Tua palavra é ministrada para falar em cada coração. Para que através, Senhor Deus, do Teu poder, da Tua graça, da autoridade do Teu santo nome, nós possamos compreender a Tua boa e perfeita vontade. Toma, Senhor Deus, nesta noite, cada vida que entrou aqui neste lugar, aqueles que também nos acompanham através das redes sociais, que Tua Pai possa estar visitando, Senhor. Possa ir ao encontro, ó Pai, daqueles que têm passado por lutas, aqueles que têm passado por tribulações, ó Pai, que têm passado por aflições, aqueles, ó Pai, que também estão acamados, Senhor Deus. E ainda nas suas casas, nos seus lares, eles têm enfrentado, ó Pai, as enfermidades que assolam este mundo. Pai, que Tu possa estar falando, ó Pai, a esses corações, ministrando cura, Senhor. Entra com o Teu poder, com a autoridade do Teu Santo Espírito.
Nós cremos, Senhor, que nós não precisamos estar ali presente para que, ó Pai, alguém, Senhor Deus, daqueles dos nossos, até mesmo aqueles que estão acamados, eles possam receber a cura. Porque a cura é através do poder do Teu Santo Espírito, ó Pai. É a Tua ação, Senhor Deus, sobre aqueles enfermos, sobre os doentes, aqueles que precisam de libertação, aqueles que precisam, ó Pai, de algo a mais de Ti, até mesmo a salvação, Senhor. Tu possa ir ao encontro, ministrando com o poder da Tua palavra, com a ação do Teu Santo Espírito, ó Pai. Mas que o nosso coração seja quebrantado diante de Ti, ó. Por isso fala, Senhor Deus, em cada vida nesta noite, aqueles que aqui estão conosco, para que eles possam compreender e entender a Tua boa e perfeita vontade. Usa, Senhor Deus, as nossas vidas para ministrar ao coração da Tua igreja, ao coração do Teu povo, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, meus queridos, hoje nós retornaremos ao Evangelho de João. Hoje será então a nossa 7ª mensagem no Evangelho de João. Abra sua Bíblia no capítulo 1. Nós havíamos parado no versículo de número 34 do capítulo 1. Nós vamos então prosseguir nessa noite. Eu vou até o 42. Depois a gente então faz aí a sequência até o término do capítulo 1, que é o versículo 51. Essa sessão aqui do capítulo 1 nos fala sobre o chamado dos primeiros discípulos de Jesus Cristo. Nosso texto de hoje, então, ele expressa o quanto o relacionamento com Deus nos ensina o valor em servir ao Senhor. De uma maneira integral, aquilo que nós entendemos que é entregar a sua vida a Cristo. É deixar que Jesus Cristo, através do Santo Espírito, possa conduzir as nossas vidas. Nosso texto, então, demonstra as lições do discipulado. Discipulado é alguém se aproximar de uma outra pessoa e ela então passa a aprender a caminhar de acordo com determinadas lições. No nosso contexto bíblico, ser discipulado é aprender a seguir Jesus. É aquilo que diz lá Mateus 28. Aprender a fazer tudo o que Jesus Cristo nos ordena. E aí então a vida cristã exige que nós vivamos desta maneira, aprendendo a cada dia, a cada experiência, a fazermos a vontade de Deus. Eu sei que tem sido um grande desafio nessa geração. Eu tenho falado aqui com os irmãos em alguns dos nossos encontros da geração do século 21, dos anos 20 para cá, tem sido novo tempo, novas lutas, novos desafios. Anos anteriores, a nossa denominação havia iniciado o projeto Igreja Multiplicadora, trazendo o seu povo de volta ao trilho, voltando aos princípios. Esse é um livro do pastor Fabrício de Freitas. E missões nacionais têm dado ênfase a esse tema, discipulado. E graças a Deus, cada vez mais igrejas têm se envolvido aí com esse tema, têm se envolvido com essa dinâmica. Porque nós sabemos que as próximas gerações, elas enfrentarão dias difíceis. Hoje nós já estamos vendo o povo que não mais caminha com fidelidade ao Senhor. O povo que tem enfrentado uma crise em viver a vida de fidelidade a Deus, comprometida realmente com o reino de Deus. Cada vez mais surge os novos princípios e valores da religião, onde se ensina que você não precisa estar em comunhão com uma igreja
ou estar ativo numa igreja para você ser um cristão. E aí se fortalece os cristãos nominais. E é por isso que hoje tem todo tipo de cristianismo por aí. Mas o cristão bíblico tem sido raridade. O texto nos mostra o valor de nós vivermos, aprendermos os princípios e os valores que Deus tem colocado para a sua igreja, para o seu povo. Nós vamos lembrar do nosso tema anterior: o Criador revela a sua glória na pessoa de Jesus Cristo. Por isso eu quero, mais uma vez, tirar aquele nosso texto lá da gaveta, onde fica lá guardadinho, para nós lembrarmos qual é o propósito do Evangelho de João. João capítulo 20, versículos de 30 a 31. Jesus, pois, operou também em presença de seus discípulos muitos outros sinais, que não estão escritos neste livro. Esses, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Todo o Novo Testamento nos ensina uma intensa dinâmica de uma vida que se dispõe a servir a Deus de uma maneira integral. Existem em suas páginas do Novo Testamento, verdadeiras fórmulas para nós experimentarmos um intenso discipulado. Vamos de uma forma bem simples, para o irmão entender o que eu estou falando aqui na nossa introdução. A pessoa que aceita a Cristo como seu Senhor, como seu Salvador, ele precisa se alimentar na vida espiritual. Ele precisa não somente um dia na semana, mas ele precisa se envolver com as coisas do reino de Deus. A igreja que marcou a chamada igreja primitiva, as páginas lá do Novo Testamento, essa igreja ela não somente ficou lá atrás, essa igreja precisa fazer parte do nosso dia a dia. A obra, a ação do Espírito Santo que marcou o livro de Atos, as cartas do apóstolo Paulo e as demais cartas, as cartas gerais, até mesmo o que relata o livro de Apocalipse, precisa fazer parte da nossa vida. E é por isso que nós, como igreja, precisamos então entender que precisamos ter uma vida intensa de relacionamento com o Senhor, relacionamento com Deus, é o dia a dia. E é por isso que há tantas e tantas atividades semanais no dia a dia da igreja para que os irmãos possam estar de alguma forma se envolvendo durante a semana. Sei que muitos acabam se envolvendo nas questões pessoais e não tem tanta oportunidade para se envolver no dia a dia das questões da vida espiritual. E aí a vida secular vai tomando o lugar daquilo que é espiritual. Nós acabamos dando prioridade às questões seculares, e aí nós já não temos tempo durante a semana ou os demais dias para orar, nós não paramos para ler a palavra de Deus, nós não participamos das atividades da igreja no dia a dia ou durante a semana. E aí então vamos dar aquele pouquinho ao Senhor no domingo à noite. Estou trazendo essa palavra para que você possa perceber os tempos que nós estamos vivendo. Eu quero mostrar para os irmãos, escrevendo aqui algumas características daquilo que aconteceu ali na vida dos primeiros discípulos de Jesus Cristo. É o primeiro método de discipulado. O que acontece quando então alguém começa a ser discipulado. É isso que nós vamos tentar entender, compreender aqui nesta noite. Aí com a sua Bíblia aberta, João capítulo 1, você vai deixar a sua Bíblia aberta.
Lá em João capítulo 1, nós vamos a partir do versículo 35, e aí nós vamos prosseguindo, devagarinho, com calma, até que nós possamos concluir. Eu não vou até o 51, os irmãos vão perceber que o tema é o mesmo, a proposta, a preposição é a mesma, mas nós vamos fazer uma pausa hoje no 42 e semana que vem, se assim for a vontade do Senhor, a gente prossegue. Primeiro a gente precisa entender que discipulado inicia quando nós somos atraídos a Deus, atraídos ao Senhor, atraídos a Cristo. Olha o que nos mostra versículos 35 ao 37. No dia seguinte, João estava outra vez ali, e 2 dos seus discípulos, e vendo passar a Jesus, disse: Eis o Cordeiro de Deus. E os 2 discípulos ouviram-no dizer isto e seguiram a Jesus. O que nós percebemos aqui, entendemos, o que nós compreendemos. Primeiro, o texto nos mostra que a geografia nos mostra o que estava acontecendo, aí nós precisamos retornar um pouquinho atrás e vamos lembrar então do batismo de Jesus Cristo, João testificando o batismo de Jesus Cristo, e João também, João o Batista havia apontado Jesus Cristo como Cordeiro de Deus. E aí então o texto segue dizendo que no dia seguinte passou outra vez Jesus Cristo, que andava ali naquela região do Mar da Galileia. E aí então João Batista vê Jesus Cristo e ele mais uma vez ele aponta para Jesus Cristo e diz: Eis o Cordeiro de Deus. E estavam ali 2 discípulos de João Batista. A João Batista também fazia discípulos. João Batista também fazia seguidores. E 2 dos discípulos de João Batista, então, eles são conduzidos pelo Espírito Santo. É aquilo que eu usei aqui, a palavra atraídos. Olha, eles são discípulos de João Batista. João Batista aponta para Jesus e fala: olha, ele é o Cordeiro de Deus. E aqueles 2 discípulos, então, eles vão atrás de Jesus. É versículo 37, os 2 discípulos ouviram-no dizer isto e seguiram a Jesus. João Batista, ele tinha plena compreensão do seu ministério. Ele já havia declarado: aquele que me conduziu, aquele que me levou a batizar, o Espírito Santo, iria apontar quem é o Cordeiro de Deus. João Batista não tinha nenhum problema em levar os seus discípulos também a seguirem a Jesus Cristo. João Batista, por isso, não teve problema em apontar Jesus Cristo como Senhor, mostrar que Jesus Cristo era verdadeiro Cordeiro de Deus, conforme ele já havia falado e testemunhado e testificado anteriormente. Ele entendia que Jesus Cristo era superior a ele. Hebreus capítulo 3, versículo de 7 a 15. Deixa eu ler esse texto aqui com os irmãos. Eu ia só pegar um versículo, mas eu vou fazer a leitura do texto todo. Hebreus 3, versículos de 7 a 15. Se o irmão conseguir, tiver facilidade de ir lá buscar o texto, senão, creio que vão projetar aí. Hebreus 3. Portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais o vosso coração, como na provocação, no dia da tentação no deserto, onde vossos pais me tentaram, me provaram e viram por 40 anos as minhas obras.
Por isso me indignei contra esta geração e disse: estes sempre erram em seu coração e não conheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso. Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo. Antes, exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Porque nós nos tornamos participantes de Cristo, se retivermos firmemente o princípio da nossa confiança até o fim. Enquanto se diz: hoje, se ouvides a sua voz, não endureçais o vosso coração como na provocação. A gente sabe e conhece essa passagem que aconteceu lá no livro de Êxodo. E o autor de Hebreus está mostrando que naquele tempo, na época que o livro foi escrito, o povo não deveria endurecer o coração se ouvides a voz do Espírito Santo, conforme foi o povo que viveu lá no passado. Para que eles não se levantassem contra o Senhor. Lembre que eu estou usando aqui a palavra que nós somos atraídos a Deus pelo Espírito Santo. E eu tenho falado para os irmãos que ninguém está aqui à toa. Não, eu estou aqui só acompanhando fulana. Não, estou aqui porque a minha mãe me obriga. Eu estou aqui porque não tenho nada melhor para fazer. Eu estou aqui porque hoje não está passando o jogo do Botafogo. Eu estou aqui porque, sei lá. A gente só precisa entender que por mais que as suas motivações estejam equivocadas, mas saiba de uma coisa. Deus está usando essa oportunidade para falar ao seu coração, para que você se sinta atraído a Ele. Deus usa cada minuto, cada momento da sua vida para que Ele possa te atrair. É por isso que o apóstolo Paulo, lá em Romanos, ele fala que os céus e a terra proclamam a glória de Deus. Porque o homem, ele será indesculpável diante do Senhor. Eu sei que está sobre os nossos ombros, sobre a igreja, anunciar, proclamar as boas novas. Falar por onde nós formos. Está sobre nós. Anunciarmos o reino de Deus. Pregarmos o evangelho. Mas, ai daqueles que ouviram e não deram ouvido. Por isso que Hebreus então nos exorta e nos fala que Deus não deixará essa geração impune. Estes erram, versículo 10, estes sempre erram em seus corações e não conheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso. E é olhar para aquela geração que estava lá no deserto, é nós entendermos que a mesma palavra do Senhor, mostrada no deserto, ela se repete em nossos dias, porque a mensagem continua sendo pregada até Cristo voltar. E aí então, voltando há muitos que têm tentado se desviar daquilo que o Senhor falou aos seus corações. Mas ainda assim, Deus requer de nós possamos nos voltar a Ele, nos arrependermos, voltarmos à sua presença. Vamos prosseguir então, versículo 38 e o 39. Esse é o segundo método, a segunda maneira como Deus nos discipula, nos leva a um caminho de discipulado. Nós somos associados a Cristo.
nós nos achegamos a Cristo, nós nos aproximamos de Cristo. E aí entra algo que eu quero deixar aqui para os irmãos, para que vocês possam perceber. Olha o que diz então o versículo 38. E Jesus, voltando-se e vendo que eles o seguiam, disse-lhes: que buscais? E eles disseram: Rabi, e traduzido quer dizer mestre, onde moras? E ele lhes disse: vinde e vede. Foram e viram onde morava e ficaram com ele aquele dia. E era já quase a hora 10ª. Irmãos, 2 dos discípulos haviam sido os discípulos de João Batista, haviam sido atraídos a Jesus. João Batista mostrou: eis o Cordeiro de Deus. Eles então ouviram, e imediatamente o Espírito Santo tocou no coração deles para que eles então passassem a seguir a Jesus. E eles são levados até Jesus Cristo, e aí entra algo interessante. É aqui que às vezes a gente não percebe, é a nossa humanidade. Por mais que somos atraídos ao Senhor, nós começamos os nossos questionamentos humanos. Faz parte da nossa natureza. O que vai acontecer é que Jesus Cristo agora percebe que eles estavam acompanhando a Jesus. É óbvio que fica aqui implícito no texto a onisciência de Jesus. Ainda que texto aqui o escritor bíblico não fale, mas fica aqui implícito a onisciência, porque Jesus Cristo sabia quem eram aqueles 2 discípulos, sabia o que iria acontecer na vida daqueles 2 discípulos, o impacto que a vida daqueles 2 discípulos agora estava passando a experimentar. Mas Jesus Cristo quer sondar o seu coração, quer que você confesse. E aí então, o que você está buscando? O que você quer de mim? Cristo sabe. Cristo sabe a tua intenção aqui neste lugar. Qual é a tua motivação em vir aqui? Mas a pergunta, ela vai continuar. O que você deseja? O que você está buscando? O que você precisa? E aí então, eles usam agora uma outra expressão que até então o Evangelho de João não havia trazido. João apontou a Jesus Cristo como o Cordeiro de Deus, João apontou Jesus Cristo como o próprio Deus, João apontou Jesus Cristo como Filho do homem. Agora surge a palavra Rabi, mestre, Messias. Isto implica em nós compreendermos e olharmos a esperança de Israel. Olha o que o texto vai nos mostrar. Ele responde: onde moras? Essa é a pergunta deles. E tem algo aqui bem particular. Eu vou te seguir. Mas quais são as condições para que eu venha te seguir? Esse é o nosso problema. Essa é a crise da religiosidade dos nossos dias. As pessoas querem seguir a Cristo, elas até têm boas motivações, mas quando apresenta a ela verdadeiro evangelho, aí muitos desistem. Agora, se nós colocarmos aquele evangelho cheio de roupagens bonitas, olha, Jesus Cristo mora numa mansão, e na mansão tem 12 suítes, uma suíte para cada discípulo, tem piscina, tem isso, tem aquilo outro, porque é o evangelho da prosperidade, é o evangelho das vitórias, é o evangelho das bênçãos, que muitos são atraídos.
Muitos entendem que seguir a Cristo é alcançar agora uma prosperidade. Você vai experimentar uma nova vida. Você vai experimentar algo novo. Agora Deus vai abençoar a sua vida. Deus vai transformar a sua vida. E a pessoa não entende que essa transformação, essa bênção, ela tem um preço. Ela tem alguns valores que estão implícitos nessa caminhada que Jesus Cristo está fazendo com eles, com aqueles 2 discípulos. E olha que aqueles 2 discípulos, eles já seguiam a João Batista, e João Batista também não vivia com tantas coisas assim, né? A sua alimentação era simples, as suas vestes eram simples. Bem, agora se esse aí é o Cordeiro de Deus, o negócio agora vai melhorar um pouquinho mais. Aí Jesus Cristo, então vamos lá, vamos ver para onde eu estou vivendo. E nós sabemos que Jesus Cristo, num outro contexto, Jesus Cristo está nos falando que, olha, eu não tenho nem onde reclinar a cabeça. Esse é o Evangelho de Jesus. Nós somos atraídos a Cristo, mas também somos convidados a nos associarmos a Cristo. Eu não estou dizendo que o Evangelho ser cristão é viver uma vida de sofrimento, é viver uma vida de lutas. Não, de maneira alguma. Mas teremos lutas e desafios, teremos provações. O Evangelho não é só isso, tem alegria, tem vitória, tem bênção. Mas também teremos lutas, teremos desafios, teremos provações. Passaremos por momentos difíceis em nossas vidas, mas Cristo está nos mostrando que vale a pena segui-lo, vale a pena estarmos na sua presença, porque a nossa vida ela é renovada a cada dia, a cada manhã, a cada oportunidade que nós temos de dobrarmos o nosso joelho e clamarmos, nós levantamos com uma nova esperança. Ainda que embora as lutas elas sobrevenham sobre as nossas vidas. A pergunta que Cristo faz àqueles discípulos, ela precisa continuar ecoando nos nossos corações. O que você está buscando no Senhor? É por isso que Cristo lá no Evangelho de Mateus diz, buscai, você buscar, você irá achar. Buscar-me-eis e achareis. Mas você precisa pedir. Você precisa abrir o seu coração. Você precisa se colocar na presença de Deus e realmente se associar ao Senhor, fazer parte da obra do Senhor. Esse é o desafio dos discípulos, se associar, estar com Ele, caminhar com Ele, andar junto com Ele. Vinde, vede, e foram e viram onde morava, e ficaram com Ele aquele dia, e já era quase a hora 10ª, quase 4 horas da tarde. Passaram todo um dia com Jesus. E ali, então, eles aprenderam mais do Senhor. Quanto valia a pena estar na presença do Mestre, estar na presença de Cristo Jesus, o Messias. Olha, versículo 40. Vamos prosseguir, então. Terceira característica é do discipulado. O Espírito Santo nos leva a proclamarmos a Cristo. Somos atraídos a Deus, passamos a fazer parte da obra do Senhor, e aquele que verdadeiramente faz parte da obra do Senhor, ele é inclinado a anunciar, a proclamar o reino de Deus. Bom, versículo 40, então, diz assim, era André, irmão de Simão Pedro, um dos que ouviram aquilo de João e o haviam seguido. Este achou primeiro a seu irmão Simão e disse-lhe, achamos o Messias, que traduzido é o Cristo, e o levou a Jesus. E olhando Jesus
para ele, disse: Tu és Simão, filho de Jonas, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Primeiro, agora o escritor bíblico João, evangelista, ele está identificando quem era um dos que ali estavam. E aí então surge agora o nome do primeiro discípulo, que se chama André. E André, ele tem uma característica peculiar, principalmente no discipulado, na evangelização. André é aquele personagem, aquele discípulo, e então ele imediatamente, ele tem uma experiência com Deus, imediatamente ele vai então contar essa experiência. E ele vai contar para quem? Para seu irmão. Ele vai levar o evangelho para os seus. Ele vai falar, e o texto aqui deixa muito claro: achamos o Messias. Messias é o prometido de Israel. É aquele, é o ungido do Senhor, é o ungido de Deus, é aquele que é prometido por Deus. Gênesis 3,15. É isso que ele está falando. E é por isso que Simão, então Pedro, olha, gerações e gerações aguardavam o Messias, agora o Messias está aqui. E aí então, André é esse personagem no campo do discipulado, que não se cala. Fala do amor de Deus, que leva a palavra de Deus. E uma característica de André é porque André, ele levou para quem? Ele levou para a sua família, para as pessoas que ele conhecia. Ele não foi evangelizar um estranho, ele foi evangelizar o seu irmão, ele foi falar. Evangelizar é você anunciar as boas novas. Aí ele foi compartilhar com seu irmão. Essa é a característica. Nós precisamos proclamar a Cristo a quem? A experiência que nós estamos tendo com o Espírito Santo. Eu preciso compartilhar, eu preciso proclamar, eu preciso anunciar para que outros também possam ter a mesma experiência que eu estou tendo. A gente não pode se calar. E aí então, ele traz Pedro até Jesus. Eu quero voltar aqui ainda no versículo 40, a uma questão aqui no texto. O escritor bíblico, que é João o evangelista, ele fala assim: era André, o irmão de Simão, um dos que ouviram aquilo de João, e o haviam seguido. A João, que ele está falando, João Batista. Mas, se você olhar aí no comentário da sua Bíblia, você for fazer um outro estudo, algum autor possa ser que ele fale que o outro discípulo seria João o evangelista. Então, isso faz parte da tradição, entender que João o evangelista, ele era o segundo discípulo de João Batista. Então, isso está na tradição. Então, quando você faz uma pesquisa sobre os 12 discípulos ou apóstolos, de onde ou quando Jesus Cristo encontrou os 12 apóstolos, aí você então vai encontrar que João, o evangelista, era discípulo de João Batista, que estava junto com André, e então eles encontraram a Jesus enviado por João Batista. Então você vai encontrar isso, mas o texto, porque João, se foi ele, João Evangelista, se era ele João Evangelista, ele simplesmente omite que ele era esse outro discípulo. Assim como depois ele vai também fazer a mesma coisa quando ele menciona o discípulo amado. Ele não fala, João Evangelista não fala que ele era o discípulo amado de Jesus.
Aí é por isso que aí a teologia vai discutindo quem era o discípulo amado de Jesus. Mas acaba se tornando, essa tradição acaba se tornando nossa prática como pregadores, e às vezes a gente prega como se isso tivesse um texto bíblico, dizendo que João seria o discípulo amado, ou que João era o outro discípulo. Não há nenhum problema, é apenas uma questão da tradição. Só quero te mostrar por quê. O texto não fala do segundo, e quem era esse segundo? Mesma coisa vai acontecer com os discípulos no caminho de Emaús. Não fala o nome dos discípulos, ou nós não temos registrado quem eram esses homens, mas corre aí a tradição identificando quem eram esses homens. Mas o importante é nós entendermos que André é esse primeiro personagem dos discípulos de João Batista que vai se tornar apóstolo de Jesus. E aí, André, ele fala com seu irmão vai até Jesus. E aí o versículo 42, Jesus Cristo agora, ele utiliza da sua onisciência. Primeiro ele fala quem é Pedro. Olhando Jesus para ele, disse: Tu és Simão, filho de Jonas. Lá em Mateus capítulo 16, Jesus Cristo usa essa mesma expressão e ele vai falar filho de Bar-Jonas, que quer dizer filho de Jonas, que é o que o escritor de Mateus, ele vai usar essa expressão no capítulo 16 do Evangelho de Mateus. E aí Jesus Cristo faz uma outra afirmação para Pedro. Tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro, que quer dizer pedra, uma grande rocha. Tu é uma dureza, tu é um homem duro. E aí tem uma questão que é mais teológica. A expressão pedra que Jesus Cristo está utilizando para Pedro, ele está declarando que tu é pedra bruta. E essa pedra eu irei lapidar. Pedro é pedra bruta, é rocha, mas será lapidada por mim. E é isso que acontece na vida de Pedro. Pedro é transformado na sua caminhada. Quando a gente lê as cartas que Pedro escreveu, e Pedro provavelmente já estava lá nos seus últimos anos, aí a gente então entende o que Jesus Cristo estava fazendo com a vida de Pedro. As próprias palavras de Pedro o condenaram. Disse que seguiria Jesus Cristo por onde fosse, morreria a morte de Jesus. As próprias palavras dele o condenaram. Mas porque ele era pedra bruta. Se nós não nos deixarmos ser lapidados pelo Senhor, nós continuaremos pedra bruta, que não se transforma, que não muda. A vida de um discipulado é experimentar, tornar uma nova criatura, ser transformado no dia a dia, experimentar mudanças em suas vidas, experimentar algo que Deus quer fazer conosco no nosso dia a dia, em nossa caminhada. Discipulado é gerar vida na vida, e de uma maneira dinâmica, para que nós possamos ser usados no reino de Deus. Pedro é esse homem. Vocês percebem como o texto aqui ele vai nos mostrando algo que Deus estava trazendo na vida daqueles homens. Nós temos João Batista apontando para Cristo. Seus discípulos vão até Jesus.
passam todo um dia na presença do Senhor. André, ele compartilha do Evangelho com a sua família, com seu irmão, apresenta seu irmão a Cristo, e Cristo faz a primeira declaração sobre a vida daquele que está disposto a segui-lo fielmente. Assim é a vida daquele que está disposto a dizer: eu quero seguir Jesus. Eu quero aceitar a Jesus Cristo como meu Senhor e o meu Salvador. A vida dele precisa ser marcada por renúncias. O lugar onde eu moro. Então, renúncias. Jesus Cristo levou eles perguntaram onde assiste ou onde mora. Aí Jesus Cristo, vide, vede, e eles foram até lá, onde Jesus Cristo morava. Ficaram todo um dia, isso é renúncia. Agora eles passam a experimentar uma consagração das suas vidas. Consagração é porque André, cheio do Espírito Santo, que não foi à toa que André foi chamar Pedro, não. É cheio do Espírito Santo, movido pelo Espírito Santo. Ele já falou: encontramos o Messias. Encontramos o ungido de Deus. Quantos que vieram antes de Jesus se apresentaram como o Messias, como o ungido de Deus? Foi um caso. Gamaliel fala sobre isso lá em Atos. Houveram outros antes de Jesus dizendo que era o Messias. Hoje nós temos aí um Henri Cristo, que também se apresenta como Jesus. E tem lá os seus seguidores. E quantos são no nosso meio evangélico, que eles só não dizem que são Cristo, mas que eles estão dizendo que estão fazendo muito mais milagre, eles estão. Também estão cheios de seguidores. O problema são as motivações. É a pergunta: o que você está buscando? Qual é a sua motivação em saber se eu sou Cristo? Onde moras? Precisamos experimentar e entender que Deus tem algo maior para as nossas vidas. Há um desafio que Deus nos entrega a cada dia. Experimentarmos que homens como André, como Pedro, como João o evangelista, o próprio João Batista, também pode estar aqui nos nossos dias. Para isso, basta nós aceitarmos aquilo que Deus quer fazer em nossas vidas. E às vezes, temos que fazer renúncias neste mundo tão secularizado para consagrarmos as nossas vidas ao Senhor. Consagrar é você se deixar a ser usado por Deus. É você se colocar no altar do Senhor, no altar de Deus, para que Deus possa te usar. Consagrar é uma entrega que nós precisamos fazer ao Senhor. Colocarmos na presença de Deus, nas mãos de Deus, para que Deus possa usar as nossas vidas. Entendermos que o ungido Messias, ele está nos atraindo até Ele com um propósito. E o propósito é que nós venhamos ter relacionamento com Ele. Aí quando nós temos relacionamento com o Senhor, com Cristo, então nos tornamos instrumento em suas mãos. Assim como foi André e tantos outros. Nós podemos ver nos textos bíblicos que anunciaram o reino de Deus. Para nós concluirmos, eu quero te dizer que Deus, Senhor, Criador, Jesus Cristo, Ele nos revela a sua glória através de Cristo, nos atraindo a Ele, para que junto dele nós possamos ter um relacionamento profundo com Ele. Ter relacionamento com o Senhor é ter experiências com Deus.
é ser usado por Deus, é se tornar um instrumento nas mãos de Deus. Ter relacionamento com o Senhor é ter uma vida de caminhada, de oração, de leitura da palavra de Deus, para podermos conhecer qual é a sua boa e perfeita vontade, como o apóstolo Paulo nos diz. E aí então nós poderemos aprender a transmitir a sua palavra e ensinar a esse povo as verdades do Evangelho. Nós precisamos entender o que significa aceitarmos a Jesus Cristo como nosso Senhor e o nosso Salvador. Há coisas que o mundo nos oferece e precisamos entender. Se não aprendermos a rejeitar o que o mundo nos oferece, nós não estaremos fazendo a vontade de Deus. E aí apenas vamos viver uma vida religiosa, com o coração endurecido, rejeitando o amor de Deus, rejeitando as verdades do Senhor sobre cada um de nós. Nós vamos estar orando. Eu quero convidá-los a se colocarem em pé. Eu não vou prosseguir conforme eu falei, tá? Então semana que vem a gente continua aí falando dos discípulos, tá? Mas eu quero te convidar, onde você estiver, a colocar a sua vida na presença do Senhor. Talvez você precise voltar ao princípio. Como Apocalipse nos fala, da necessidade de nós voltarmos ao primeiro amor, escrevendo a igreja de Éfeso. Talvez você precise voltar ao princípio. Talvez você está lá entre aqueles que um dia alguém apontou para você o Messias e você decidiu segui-lo, mas no meio da sua caminhada você talvez tenha se perdido. Talvez você esteja entre aqueles que até então estão com o coração endurecido, mas pode colocar teu coração na presença do Senhor. Pode colocar a sua vida na presença de Deus. Clamar para que Ele tenha misericórdia, tenha graça sobre você, para que você possa experimentar uma nova vida em Cristo Jesus. Vamos orar. Pai amado, Pai de graça e de misericórdia, eu quero, Senhor Deus, nesta noite estar colocando, ó Pai, a cada um dos teus servos na tua presença. Colocar, ó Pai, a cada vida que aqui se encontra, aqueles que nos acompanham também, através das redes sociais. Pedindo, Senhor, que Tu venha estar ministrando sobre cada coração, sobre cada vida, com o poder da Tua graça, a autoridade do Teu Santo Espírito, ó Pai. Senhor, que Teu Espírito Santo nesta noite venha tomar, Senhor Deus, as vidas que pertencem a Ti, ó Pai. Para que essas vidas, Senhor, elas sejam, ó Pai, lapidadas por Ti, ó Pai. Porque aqui, Senhor Deus, tem pedras brutas, que carecem da Tua graça, do Teu poder, das Tuas misericórdias. Carecem, ó Pai, experimentar, Senhor, a autoridade do Teu Santo Espírito, serem aquebrantados para que eles possam viver uma nova vida em Cristo Jesus. Pai amado, eu coloco, Senhor Deus, essas vidas debaixo do Teu altar, debaixo da Tua autoridade, para que haja neste lugar perdão de pecados e transformação para a honra e glória do Teu santo nome, ó Pai. Continua, Senhor Deus, a falar em nossos corações e em nossas vidas. Que a Tua palavra, ó Pai, seja uma verdade para cada um de nós. Nós possamos, Senhor, verdadeiramente experimentarmos uma vida na Tua presença. Que o discipulado, ó Pai, em nossas vidas não aconteça somente através de pessoas, mas através do Teu Santo Espírito, que dia após dia venha transformando as nossas vidas para a honra e glória do Teu santo nome. E que nós possamos anunciar a Tua verdade, anunciar as Tuas boas novas, ó Pai, seja na nossa casa, no nosso trabalho, onde nós estivermos, ó Pai, com os nossos parentes, amigos, mas que nós não venhamos nos calar.
nós sejamos usados pelo Teu Santo Espírito para falar: eu conheci a Jesus, Messias, o prometido de Israel, o Deus Salvador, o Todo-Poderoso. Obrigado, Senhor Deus, porque Tu nos mostra a Tua verdade, Tu nos mostra a Tua boa e perfeita vontade. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado, Senhor, por esta noite. Obrigado, ó Pai, pela vida da Tua igreja, pela vida do Teu povo. Continua, Senhor Deus, a nos sustentar com o poder da Tua graça, a autoridade do Teu Santo Espírito, ó Pai. Nos abençoa, Senhor Deus, no decorrer desta semana, quando, ó Pai, muitos começam, Senhor, as férias escolares e de outras atividades. Que as Tuas mãos, ó Pai, estejam sobre cada um de nós, guardando, ó Pai, cuidando também, ó Pai, das crianças, Senhor, que ficam em casa, às vezes, ó Pai, precisam ficar em casa até mesmo sozinhas, mas que Tu possa cuidar com a Tua graça, com a Tua misericórdia, ó Pai. Tendo as Tuas mãos, ó Pai, sobre cada um de nós, sobre a Tua igreja, dando uma semana abençoada. Que a graça salvadora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o Deus Todo-Poderoso esteja sobre nós, e o Santo Espírito abençoe a sua igreja, abençoe o seu povo, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe e tenham todos uma boa noite, em nome de Jesus. Então, senta um pouquinho, vamos orar antes de nós sairmos. Lembra, próximo sábado, 17 horas, nós temos o encontro dos homens.